Mais uma vez, boa noite, meus irmãos. Louvado seja Deus. Hoje é uma noite especial, tá? Para mim, para minha família, meus amigos. Eu nasci aqui nessa igreja, foi nesses bancos aqui, nos primeiros bancos, que eu derramei bastante lágrima em um tempo bem difícil da minha história, da minha vida. E foi aqui que eu fui abraçado, aqui eu me senti muito amado. E foi aqui que o João chegou comigo, com a minha família, com 11 anos de idade. O João tem 17, ele é aluno do IACS, está morando longe de mim agora, mas está aqui passando férias conosco. Ele é uma espécie de diretor da escola sabatina, lá do colégio onde ele estuda, e tem ajudado os pastores lá nas atividades espirituais. É um dia especial para mim, porque eu vivi para ver o meu filho pregando na igreja que eu nasci. Que Deus te abençoe, te use. Boa noite, irmãos. Quando eu cheguei aqui, faz muito tempo que eu não venho aqui. Eu viajei para o Rio Grande do Sul, no começo do ano passado, para estudar no IACS. E quando eu cheguei aqui, eu me emocionei, porque eu lembro que a primeira igreja adventista que eu entrei, quando eu tinha, pelos meus 5 anos, foi essa. Instruído pela escola, e eu estive uma vez sentado em um desses bancos, e foi graças a essa igreja que hoje eu posso estar aqui, e eu sou muito grato a isso. Eu ia me apresentar, mas meu pai já fez esse favor. Mas vamos ver o que Deus nos prepara hoje. Antes da gente começar, eu queria fazer uma oração. Então, oremos. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Pai, eu peço que o Senhor cuide de mim nesta noite, que o Senhor me instrua, e faça com que eu fale da melhor maneira possível e que não só todos consigam entender, mas comecem a praticar tudo o que será dito na Tua palavra. Obrigado por tudo, obrigado porque o Senhor cuidou de nós até aqui. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqueles que puderem, abram comigo em Gênesis capítulo 4, versículo 2. É uma história que acredito que todos já ouviram. Eu vou estar deixando o slide lá em cima, que aqueles que não tiverem a Bíblia e também puderem acompanhar comigo, porque a versão no telão é a mesma da minha Bíblia, fica até o melhor entendimento. Mas aqueles que estiverem aí, abram em Gênesis capítulo 4, versículo 2. É uma história que acredito que todos já ouviram, que é a história de Caim e Abel. Só que desta vez eu vou fazer algumas pontuações diferentes sobre essa história. Então vamos lá. Capítulo 4, versículo 2 diz assim: Voltou a engravidar, e dessa vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim cultivava a terra. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferenda. E por esse motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Meus irmãos, eu lembro de minha mãe contando para mim essa história. E eu tinha apenas uma pergunta quando eu ouvi isso da primeira vez. Na verdade, não era uma pergunta, era uma coisa que eu ficava no meu coração, de que, na minha visão, como na época uma criança, era que Caim apenas ficou triste ou irado, né, com Deus, porque ele não aceitou a sua oferenda. Quando eu leio esse texto, eu tenho algumas impressões. A primeira impressão que eu sempre tive é que Caim deu o seu melhor. Pelo motivo de que, se nós voltarmos ali no versículo 2, Caim trabalhava com a terra e Abel trabalhava com o rebanho. E quando Abel entrega para Deus o que ele tem, com o que ele já trabalha, entrega para Deus algumas primícias do seu rebanho, e Abel entrega produtos da terra, Abel entrega com o que ele trabalha, com o que ele já tem. A primeira impressão que eu tenho quando eu leio, lembrando que aqui eu quero fazer uma pequena análise, não só do Caim em geral, não ainda, mas sim até o versículo 5, é que Caim apenas se chateou
com talvez um pouco de razão, por Deus não ter aceitado a sua adoração. Eu me coloco no lugar de Caim nessa cena, porque eu penso, se eu dou o meu melhor para Deus e Ele não aceita, o que eu posso oferecer? É uma pergunta que eu sempre me fiz, e enquanto eu estava essa semana preparando esse sermão, eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso. Outra coisa que eu queria pontuar sobre Caim, que aparentemente ele não era uma pessoa tão ruim assim, Caim não deixou de fazer seu sacrifício a Deus. Se Caim fosse um homem tão mau, um homem tão ruim, Caim simplesmente nem apresentaria o seu sacrifício a Deus. Mas Caim o apresentou. Essas são minhas primeiras impressões, mas eu quero responder uma pergunta para vocês hoje, que é a pergunta que eu me fiz quando eu li esse texto e quando eu também era criança, que vai ser a grande pergunta dessa noite, que é: por que Deus não aceitou a adoração de Caim? Se Caim deu o seu melhor, se Caim deu tudo o que ele tinha, por qual motivo Deus não aceitou a adoração de Caim? Mas eu costumo dizer que, para mim responder uma pergunta, ou para mim resolver um problema na nossa vida, a gente precisa resolver outros. Então, para mim responder essa pergunta, eu quero responder outra. Quem era Caim? Se tem algum motivo de Deus não ter aceitado alguma adoração, nós temos que responder. Por quê? Então, para nós respondermos essa pergunta, primeiro respondamos: quem é Caim? E eu já vou avisando os irmãos que hoje nós usaremos bastante a Bíblia. Então, vocês já se preparem para a gente viajar um pouco. O primeiro texto que eu quero abrir está em 1 João 13. Aliás, 1 João 3, capítulo 3, versículo 12. Aqueles que puderem, abram. 1 João, capítulo 3, versículo 12. Para nós descobrirmos quem realmente era Caim, se Caim realmente era um homem bom, nós temos alguns textos bíblicos de autores inspirados que falam sobre Caim. O primeiro é João. João, ele tem... João, se eu não me engano, é a única vez que ele fala sobre Caim. E o texto diz assim, 1 João, capítulo 3, versículo 12. E não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Quando eu me deparei com esse texto, eu pensei, nossa, peraí, eu acho que Caim não era um homem tão legal assim. Vocês não concordam comigo? João, a primeira coisa que ele fala sobre Caim, ele é usado como um mau exemplo. Não sejamos como Caim. E é isso que eu quero que fique no seu coração hoje, e eu vou explicar o porquê. Não sejamos como Caim. A segunda característica que João dá de Caim é que as suas obras eram más. João fala, não sejamos como Caim, porque pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por quê? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Eu quero abrir um segundo texto agora, que está em Judas, capítulo 1. Judas, capítulo 1, só tem um capítulo. Penúltimo livro da Bíblia, livro de Judas. Judas, capítulo 1, versículo 11. Aqueles que puderem abrir. Que é mais uma vez um autor inspirado falando sobre Caim. E o texto diz assim, ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim. Havidos pelo lucro, se jogaram no erro de Balaão e foram tragados pela morte na rebelião de Corá. Meus irmãos, quando Judas escreve essa carta à igreja, ele escreve essa carta bem para o início da igreja, que era a igreja cristã primitiva, e Judas coloca Caim, Balaão e Corá para representar um tipo de pessoa. Quando Judas escreve isso, ele está dizendo sobre algumas pessoas que faziam a seguinte situação. No início da igreja cristã primitiva, existiam algumas celebrações e festas, alguns cultos. Porém, dentre dessas celebrações, cultos,
existiam algumas pessoas que estavam fora da igreja. Eles não eram cristãos, porém, eles entravam nestas festas, mas não com o intuito de aprender. Eles entravam nestas festas com heresias no seu coração, mas não também com o intuito de debater sobre. Eles entravam nessas festas e cultos com o intuito de tomar a liderança da igreja e disseminar essas heresias. Judas está falando de pessoas que eram comparadas a lobos dentre o rebanho, lobos entre as ovelhas. Eram pessoas que entravam no meio dos cristãos para disseminar heresias e tomar a liderança da igreja. E quando eu vejo isso, o texto que Judas escreve, ele usa 3 comparações: Corá, Balaão e Caim. Eu vejo Caim aqui sendo colocado como, mais uma vez, mau exemplo, quando Judas diz assim: ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim. Mais uma vez, Judas é colocado como um mau exemplo. Judas aqui é colocado como um lobo entre as ovelhas. Aliás, perdão, Caim é colocado como um lobo entre as ovelhas. Caim é dado como um mau exemplo mais uma vez. Ali embaixo, ele é citado entre Corá e Balaão. Caim é colocado como alguém que era rebelde a Deus e alguém que era desobediente ao que ele pedia. Caim, aparentemente, não era um bom homem. Meus irmãos, então as informações que nós temos sobre Caim são essas: que Caim era usado como um mau exemplo. Caim era um homem de más obras, como João disse. Um homem desobediente e rebelde. Caim não era um bom homem. A primeira característica de Caim é que ele é um mau exemplo. E a segunda que eu quero pontuar é que vocês lembrem: Caim tinha más obras. As obras de Caim eram más. Então agora eu acho que eu posso responder a nossa primeira pergunta: por quê? Por qual motivo Deus não aceita a adoração de Caim? Se Caim realmente era um bom homem e ele deu o seu melhor, por qual motivo Deus não aceita a adoração de Caim? Para essa pergunta, eu consegui 3 respostas. 3 respostas, e uma delas se divide em 2, mas eu vou explicar e vai ficar fácil para os irmãos entenderem. A primeira resposta é que Caim tinha más obras. As obras de Caim eram más. Mas o problema disso é que não era... Nós também temos más obras. Nós somos pecadores. O grande problema disso tudo é que Caim não se arrepende. Quando Caim entrega o seu sacrifício, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 5, ele entrega o sacrifício e Deus não aceita. No próximo versículo, versículo 6, Deus vai falar com ele e fala: Caim, por que você está entristecido? Por que você está irado? E quando Deus vê aquele semblante dele, ele diz: você sabe que se você fizer o correto, eu aceitarei o sacrifício. Sabe qual é a resposta de Caim para Deus? Nenhuma. Caim simplesmente não responde a Deus. Quando nós não ouvimos a voz de Deus dentre ou sobre as nossas más obras, Deus não ouve as nossas adorações. Deus não ouve as nossas orações. A segunda resposta é que quando Caim ele entrega o sacrifício com produtos da terra, ele nos mostra 2 coisas. A primeira é que Caim não coloca fé no plano de salvação. Por quê? O plano de salvação, ele entrou em ação assim que o homem pecou. Adão e Eva pecaram, o plano de salvação entra em ação. Quando o sacrifício é pedido por Deus, o que Deus pede? Deus pede que uma vítima seja morta para representar o Cordeiro de Deus que viria no futuro. Quando Caim entrega para Deus produtos do solo, ele está dizendo: o plano de salvação, para mim, não faz sentido.
para me provar para os irmãos que Caim não tinha fé, abra comigo em Hebreus 11. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Aqueles que puderem. Hebreus capítulo 11, versículo 4, está lá no telão também. E diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. A adoração de Abel, o sacrifício de Abel, foi aceito porque ele tinha fé. Ele sabia o que ele estava fazendo. Mais uma coisa que eu vejo é que quando Caim ele entrega para Deus aqueles produtos da terra, produtos do solo, além dele não demonstrar que acredita, que tem fé naquilo que um dia irá acontecer, eu vejo que o sacrifício de Caim era para simplesmente cumprir rotina. O sacrifício de Caim era, inclusive, eu fiz até uma analogia quando li isso, que, não sei se alguns vão lembrar, mas um tempo atrás houve uma reportagem, uma notícia, sobre uma funcionária pública, onde, em vez de ela ir trabalhar, ela pegava o seu carro, ia até o local do trabalho, batia o ponto e ia embora. Quando dava a hora dela sair, ela voltava para o trabalho, batia o ponto e ia embora. A adoração e o sacrifício de Caim era a mesma coisa. O sacrifício de Caim era para cumprir tabela. Era aquela coisa assim, precisa ser feito, então eu faço. Mas do meu jeito. Deus não aceita esse tipo de adoração. E a conclusão que eu tive é que a adoração de Caim era vazia. A oferta que Caim ofereceu a Deus não foi aceita porque ela era vazia. Caim tinha más obras, não colocava fé no que fazia, não colocava fé no sacrifício. As suas obras eram más. Deus não aceita sacrifícios, ofertas, adorações, orações vazias, sem sentido. Eu vou provar isso para os irmãos daqui a pouco, mas pensando nisso, eu andei refletindo sobre esses textos. Sempre foi um problema do povo de Deus. A adoração vazia sempre foi um problema do povo de Deus. E nós vamos ler isso daqui para frente. Mas, meus irmãos, eu tenho um grande medo em que eu olhe para esses bancos e estejam cheios, só que o coração dos irmãos estejam vazios. Sem motivo, sem sentido. O porquê nós estamos aqui? Por qual motivo nós sentamos a esses bancos? Porque nós cremos realmente em um Deus? Ou porque tem que ir, então nós vamos? O meu maior medo, a minha maior preocupação, é que um dia a igreja se torne como Caim. Eu acho muito bom e muito claro quando João diz: não sejamos como Caim. E é uma coisa que eu me preocupo, porque é quando nós deixamos de fazer a obra de Deus do jeito dele. É quando nós fazemos a obra de Deus da nossa maneira, ou para cumprir tabela, para cumprir rotina. É aí que Deus não ouve as nossas orações. É a partir daí que Deus não nos ouvirá. Eu quero ler um texto. Aliás, tem até uma outra pergunta para ser respondida. Deus rejeita algum tipo de adoração? Sim. As adorações vazias, sem sentido, sem motivo, Deus não aceita. Abra comigo em Amós, Amós capítulo 5, versículo 21. Amós capítulo 5, versículo 21.
Aqueles que não puderem também estar lá no telão. E Deus está dizendo assim para o povo: ai, ai, eu odeio e ignoro as vossas festas religiosas. Também não suporto vossas assembleias solenes. Ainda que me ofereçais holocaustos, vossos sacrifícios queimados, com vossas ofertas de cereais, não me agradarei disso tudo. Tampouco olharei para as ofertas de paz e comunhão, mesmo que sejam de vossos melhores animais de engorda. Afastai, pois, da minha pessoa o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias de vossas liras. Em vez disso, deixai correr o livre, o direito como um rio caudaloso e a justiça como um ribeiro eterno. Meus irmãos, é repugnante para Deus orações e adorações sem sentido. Deus simplesmente se enoja. Deus simplesmente não ouve. Deus fala para o seu povo, em vez de vocês fizerem essas festas religiosas, em vez de vocês fazerem esses cultos, em vez de vocês fazerem esses seus sacrifícios, por que em vez disso vocês não deixam correr o livre, correr o direito como um rio caudaloso e a justiça como um ribeiro eterno? Deus aqui ele deixa claro para a gente que não basta o culto aqui ser feito, que simplesmente não basta nós virmos à igreja todo sábado, todo domingo, sentarmos aqui, mas nosso coração estar vazio. E ele diz mais ainda, que em vez de nós fazermos isso, em vez de nós praticarmos isso de ir à igreja, por que nós não deixamos correr a justiça? Porque em vez de nós virmos aos cultos vazios, nós não pratiquemos a justiça. Deus não ouve orações e adorações sem sentido. Eu acho que Deus nunca foi tão claro em questão das más obras. Deus ele fala com o seu povo que odeia e ignora as festas religiosas, porque as reuniões estão cheias de iniquidade. Deus fala, por que, em vez de vocês fazerem isso, vocês não são justos? Eu quero ler outro texto com vocês, que está em Jó, no livro de Jó, capítulo 35. Jó, capítulo 35, versículo 12. Jó, capítulo 35, versículo 12. E diz assim, ali clamam, mas Deus não responde, por causa da soberba e arrogância dos perversos. Ali eles clamam, mas Deus não responde, por causa de suas más obras. Deus não os ouve, por causa de sua soberba e arrogância. Ali no versículo 13 diz assim, com certeza não ouve os gritos sem sentido, nem para eles atentará o Todo-Poderoso. Meus irmãos, a minha preocupação é que um dia eu me torne como Caim. Eu me torne alguém que sobe aqui para pregar, ou senta aí para ouvir uma pregação, mas a minha oração e adoração são sem sentido. Deus não ouve aqueles que têm más obras e não se arrependem. Deus não ouve os gritos sem sentido. Eu quero ler mais um texto com vocês, que está no livro de Isaías. Livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 13. Isaías capítulo 1, versículo 13. E diz assim, basta de trazer-me oferendas sem sentido. Elas são para mim como um incenso abominável. Luas novas, sábados e celebrações, não consigo suportar nenhumas de vossas reuniões e assembleias.
todas sempre repleta de iniquidade. Ali no versículo 14, as vossas comemorações de lua nova e as vossas festas fixas, eu as tenho detestado, tornaram-se um fardo repugnante para mim. Estou cansado de suportar tais atitudes. Quando estenderdes as mãos, eis que esconderei os olhos de vós. Ainda que multipliquei as vossas orações, não mais as ouvirei, porquanto as vossas mãos estão condenadas, cheias de sangue inocente. Eu acho que esse texto resume muito o que eu disse aqui. Versículo 13. Basta de trazer-me oferendas sem sentido. Meus irmãos, as orações, adorações, pregações e louvores não serão ouvidos por Deus, aqueles que não têm sentido. Ali no versículo 15, quando estenderdes as mãos, eis que esconderei os olhos de vós. E ainda que multipliquei as vossas orações, não mais as ouvirei, porquanto as vossas mãos estão condenadas, cheias de sangue inocente. Ainda que multipliquei as vossas orações, eu não os ouvirei, porque suas obras são más. Podemos até fazer um paralelo com esse texto e com o próprio texto de Gênesis. Só um paralelo rápido. Ali em Gênesis capítulo 4, versículo 11, quando após Caim matar o seu irmão, Abel, Deus fala para ele: portanto, agora és amaldiçoado. Aliás, é mais amaldiçoado do que a terra que abriu a boca para tragar de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando o profeta Isaías escreve isso, Deus fala: as suas mãos estão cheias de sangue inocente. Caim estavam com suas mãos cheias de sangue inocente do seu próprio irmão. Meus irmãos, não sejamos como Caim. Não sejamos o irmão que vem ao culto, não para ouvir, para adorar ou para orar, sem sentido, sem motivo. Sejamos o irmão que vem aqui com motivo, com propósito. E o que eu quero deixar para vocês é que Deus não ouve orações e adorações vazias. Eu repeti muito isso hoje. E eu quero que vocês levem isso para casa, mas não só para casa, e sim para a vida de vocês. Quando nós dobrarmos nossos joelhos para orar, nós estamos fazendo isso porque realmente nós temos um propósito, porque realmente nós temos fé, ou porque virou um costume. Não nos tornemos como Caim. Eu achei um texto de Ellen White que diz assim: a maior necessidade do mundo é a de homens que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao seu polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Meus irmãos, eu quero deixar com vocês hoje 3 ou 4 reflexões. A primeira é que não façamos a obra do nosso jeito. Quando a obra de Deus para nós se torna sem sentido, sem motivo, nós nos tornamos como Caim, que entrega as coisas do nosso jeito e simplesmente Deus não aceita. Deus não aceita orações e adorações sem sentido. Façamos a obra de Deus não da nossa maneira, e sim do jeito que Ele pede. A segunda coisa é que tomemos cuidado com as nossas obras. Meus irmãos, eu me preocupo muito com quem eu sou daqui para fora. Porque eu acho vergonhoso, e eu imagino Deus olhando para Caim com as suas más obras, com a sua inveja no seu coração, mas no dia do sacrifício, Caim chega bem vestido, com um sorriso no rosto, e entrega a obra de Deus
do jeito dele. Tomemos cuidado com as nossas obras. A terceira, que eu já disse bastante, mas não sejamos como Caim. Afastemos o espírito de Caim do nosso coração. O espírito de Caim não é uma pessoa, não é alguém que é igual, não é isso. O espírito de Caim é quando nós deixamos de crer naquilo que nós pregamos, que nós falamos, e quando nós começamos a fazer as coisas do nosso jeito. E a última coisa é que sejamos fiéis a Deus. Quando Ellen White fala e deixa bem claro, é que o povo de Deus precisa de homens e mulheres que sejam tão fiéis ao seu propósito, de que como a bússola é ao polo. Nós precisamos ser fiéis a Deus. Agora vai ter uma mensagem musical. Vou chamá-lo aqui. Em Jeremias 29, versículo 13, o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, se me buscarem de todo o coração. Então, que essa seja a nossa oração, que seja o desejo do nosso coração, para que o Senhor possa ouvir nosso louvor, possa ouvir nossa adoração. Quem sou eu, Senhor, que espero ouvir tua voz? Quem sou eu tentando te escutar? Já tentei ouvir sua voz em forma de canção. Tentei sonhar, tentei sentir. Não sou nada nem ninguém, sou apenas quase pó. Mas eu quero te pedir, ouve a minha oração. Sei que és grande em poder, que não cabes nem no céu. És o grande Deus, eu sou, e eu sou pecador. Não sou digno de falar, nem sou digno de pedir, mas te peço mesmo assim, eu imploro, habita em mim. Quem sou eu, Senhor, que espero ver a Deus? Quem sou eu que ouso o seu rosto olhar? Como enxergar um Deus que vive lá no céu e esperar tocar tua mão? Não sou nada nem ninguém, sou apenas quase pó. Mas eu quero te pedir, ouve a minha oração. Sei que és grande em poder, que não cabes nem no céu. És o grande Deus, eu sou, e eu sou pecador. Não sou digno de falar, nem sou digno de pedir, mas te peço, habita em mim, eu imploro.
escorrem pelo chão. Tenho a palavra em minha mão. Páginas viradas e o vento a soprar. Posso agora ouvir a meiga voz. Deus está me falando. Eu sou grande em poder, nada pode me conter. Sou o grande Deus, eu sou, e tu és pecador. Não és digno de falar, nem és digno de pedir, mas te aceito mesmo assim e prometo, habitarei em ti. Amém. Deus seja louvado. Meus irmãos, oremos. Fiquem de pé para nós orarmos. Oremos. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Pai, por essa mensagem que tenha atingido muitos corações. Senhor, que nós vamos agora para nossas casas, que o Senhor cuide de nós, nos proteja no caminho e que nós não nos esqueçamos do sentido e do motivo que nos faz estar aqui hoje. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Cuide de nós e nos abençoe nesse começo de semana. Obrigado por tudo, é que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.